Rádio e TV Câmara, Acervo Catanduva. Estamos hoje em nosso estúdio para entrevistar o empresário Renato Segura Ramires, diretor-presidente do Grupo Maranhão. O senhor vai explicar melhor, detalhadamente. Pois não. Tudo bem, senhor Renato? Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Estamos aqui para fazer uma entrevista que o Agati, um amigo meu, pediu, e a gente está aqui à disposição dele para... E é muito bom essas coisas, porque a gente vai deixando as coisas mais ou menos... Não é, outro dia nós temos uma lista, e esse acervo Catanduva, esse acervo é para que seja entrevistado pessoas da cidade, que tem história, muito. Gente que pode contar um pouco da história sua e da cidade. E o nosso presidente aqui da Câmara, o vereador Márcio Crivo, falou: precisa trazer o senhor Renato, não é? Muito bom. E eu fui aí conversando com o senhor, e nós fomos insistindo. Nós sabemos que o senhor é um homem extremamente ocupado, e por isso que a gente tem a honra de recebê-lo aqui hoje, para o senhor contar um pouco da sua história. O senhor é casado com a Dona Erci Piva Ramires. Ela é da família Piva, também de Catiguá também. O senhor é de Catanduva, não? Não, eu sou o segundo filho de Catanduva, que eu recebi o título de cidadão, com a graça de Deus, e eu fiquei muito orgulhoso por isso, muito contente, porque eu precisava, eu achava, porque Catanduva, depois ela entrou dentro de mim, ela fazia parte da minha vida, dos meus filhos, hoje também dos meus netos. Então Catanduva, para mim, ela cresceu muito, e deu certo de eles me convidarem para receber o título de cidadão, e com muito orgulho eu sou filho de Catanduva também. O senhor veio de Catiguá. Com quantos anos? Eu vou dar um início... Novinho de tudo. Eu nasci em Catiguá, e por sinal... de família, que Catiguá era muito pobre naquela época. Era uma cidade, era um distrito, era distrito de Catanduva. Aliás, eu tenho um particular, porque eu não sou de Catiguá, eu sou de Catupiri. Eu nasci em Catupiri, porque na época que eu nasci, Catiguá era dividido em dois, era Catupiri e Barra. E Barra pertencia a Tabapuã, e Catupiri, onde eu nasci, pertencia a Catanduva. Depois, não me engano, acho que 2, 3 anos do meu nascimento, aí uniram, fizeram uma cidade só e escolheram o nome de Catiguá. A minha família, na minha casa, graças a Deus, eles me davam calçado, roupa e comida. Graças a Deus, isso na minha casa tinha. Mas eu fui criado junto à pobreza, aqueles pobres, aquela gente decente, gente naquela época. Eu tive diversos amigos, e eu frequentava aquele povo quando criança. Até por sinal, eu tenho uma passagem que bem perto da minha casa na esquina tinha uma casa de tábua que morava a Dona Virgínia. Dona Virgínia era uma filha de Índia, e que ela era viúva, uma senhora de idade, e ela tinha um filho
que era amigo meu, que era interessante o nome dele, Zé Prequeté. Zé Prequeté. O nome era nome mesmo. O nome dele, ele chamava o Zé Prequeté. O Zé aqui, o Zé Prequeté. Bom, eles, eu frequentava a casa deles, era de chão batido, não era terra batida. Terra batida, não era. E ela comia sem garfo, ela comia com a mão. Ela punha comida no prato e ela com a mão ela fazia uma pelotinha, na outra mão ela fazia um amassadinho assim na comida e jogava na boca. Ela comia desse jeito. E até hoje eu sonho com o prato que o Zé Prequeté comia. Eu adorava, eu sempre carrego isso na minha vida todinha. Isso é uma coisa que marcou o senhor. Marcou. Ele ia no fogão, né, que era fogão de lenha, abria a panela, estampava a panela, botava arroz no pratinho dele, e depois do arroz ele repartia o arroz no meio e colocava 2 ovos fritos no meio e cobria com arroz. E comia aquilo que até hoje o senhor às vezes faz isso. Estou procurando aquele sabor, aquela delícia que ele comia naquela casinha pobre, mas de gente boa, de gente maravilhosa, gente. Essa é a minha vida de infância. Eu joguei muito futebol, eu gostava, adorava, até hoje eu adoro. E se não fosse os meus 2 joelhos, que hoje os meniscos já estão tudo arrebentados, naquele tempo de moço, eu tenho certeza que eu estaria ainda batendo uma bolinha de acordo com a minha idade. Mas eu tive uma infância lá, eu fiz o grupo escolar lá em Catiguá, e por sinal a gente tem por exemplo, eu participei muito da família Carlos, do Emílio Carlos, que foi deputado federal, e do Fauzi Carlos, que foi secretário da Saúde por 2 ou 3 vezes aqui no governo do Jânio Quadros. E por sinal, eu tinha muita amizade com o pai do Emílio Carlos, o seu Antônio Carlos. Esse hospital então tem o nome de Emílio Carlos, deve ter alguma coisa. É o nome dele desse Emílio Carlos. Esse Catiguá, ele é de Catiguá. Ele nasceu lá. Ele era só que ele era bem mais velho que eu, porque naquela época ele já era deputado federal. O senhor era adolescente ainda, isso, jovem. E eu gosto de falar isso porque por diversas vezes eu escutei ele subir a rua, a nossa rua lá, a Rua América, chamava Rua América. Ele subia a rua falando que Amílio, ele era sírio, né? Turco, sírio, libanês. Ele dizia: Amílio vai falar hoje às 11h30 da noite, porque o Emílio Carlos ele foi convidado para transmitir as notícias da guerra, da Segunda Guerra, né? Lá em Londres. Lá de Londres ele transmitia 1940 mais ou menos. É isso. Ele transmitia as notícias da guerra, inclusive quando Londres foi bombardeada pelos alemães. Porque ele naquela estava época era lá. só o rádio, né? Exatamente. Ele estava lá. Meu pai assistia essa hora, ele ligava o rádio lá e assistia o Emílio para dar notícias da guerra. Meu pai era uma pessoa assim, um pouquinho mais esclarecido, porque ele lia jornal, ele assinava o Estadão. Mas pouca gente tinha rádio. Exatamente, época, né? Muito pouco. Pouca gente. E essas coisas que Catiguá, e muitas coisas, eu tenho muitos amigos, porque
por incrível que pareça, eu vim para Catanduva. O senhor veio para Catanduva com quantos anos? 40 anos. O senhor veio para cá com 40 anos? 40 anos, é incrível isso aí. Eu já tinha 3 filhos. Ah, o Renato... Então, o senhor tem quantos filhos? Eu tenho 4. É o Renato... Só nasceu o Renato, que foi o primeiro. O Júnior, né? O Júnior. E depois a Eliane. E depois a Denise, casada com o Tomás. E a Eliane, casada com o Néder, o Dr. Néder. E a Patrícia nasceu aqui. Já em Catanduva. Ela é a única catanduvense que é casada meus com filhos, casado com o Luciano Nechar. Luciano Nechar. Netos tem quantos? Netos. 8. 4 netos. Filhos. 4 filhos, 8 netos. Netos. Está casado com a dona Ercia há 50 e uns meses. O senhor falou que tem 70 7 de setembro de 48, eu completei 50 anos de casado. E eu tô com 78 anos. Eu casei com 27. E a coitadinha da Erci casou com 17. Ela tinha 17. 17. 10 anos. E eu já estava de olho nela quando ela tinha 12 anos. É coisa de ela cidade. Com 12 anos. Coisa de cidade. Cidade pequena. O que o senhor fazia? Além do rádio, né? Ela não sabia, mas a minha mãe sabia. Porque às vezes... O senhor não falava para ninguém. A minha casa tinha um alpendre alto, né? E às vezes a gente ficava de bruço lá do alpendre, e às vezes ela passava e eu falava: mãe, essa vai ser minha esposa. Ah, aquela coisa, né? Por que você fala isso? Foi porque vai ser a menina. Aí eu. E realmente ela, quando ela completou 15 anos, a gente já começou a namorar. Aliás, um pouquinho antes eu comecei a namorar. Aí já vem a minha história, ela já vem. E por sinal, eu fiquei 3 anos, eu fiz o grupo escolar e não pude. O meu pai não tinha dinheiro suficiente para eu continuar os estudos. O que era o estudo? Ou era professor primário ou era contador, naquela época, que era aqui em Catanduva. E vinha... O técnico em contabilidade, né? Isso. E vinha um ônibus de Itabapuã, que passava em Catiguá e que trazia... Era um ônibus dos estudantes. Um ônibus bem falado, né? Ônibus dos estudantes. Ele passava às 6h30 da manhã em Catiguá e vinha aqui para Catanduva, e a turma fazia o ginásio. E tinha gente que fazia o científico naquela época. Era clássico científico. E depois, aí então, depois que eu saí do grupo escolar, meu pai me botou no cartório. Eu fui trabalhar no cartório do Renato Nery Macedo, lá em Catiguá. E eu trabalhei 3 anos no cartório. Eu tenho uma pequena noção do que é um cartório e tudo. Aliás, até eu que fazia as estatísticas. Mensal. O senhor vê que interessante. Se o senhor pegar, muita gente não sabe dessa parte da sua história. Não sabe. Quem que sabe que o senhor Renato veio... Veja bem, o senhor veio para Catanduva com 40 anos, já casado, com 3 filhos, e a caçula Patrícia. Isso. Patrícia nasceu aqui. Aí o senhor veio para cá. Eu estava vendo um pouco da sua história. Eu gostaria até que o senhor falasse isso. Como é que é essa relação sua com a batata? Tem alguma coisa com a batata? Mas o senhor veio para cá fazer o quê? Eu chego lá porque aí você vai entender o porquê. Por isso que eu gosto porque eu vou falar certinho da minha vida. O senhor está fazendo uma trajetória. Como é que eu fui sendo empurrado onde eu estou hoje? Meu pai resolveu que eu estudasse e eu fui fazer a escola normal ali no Pedro Além. No colégio, ginásio Catanduva. Exatamente, no ginásio Catanduva. E eu me formei professor primário. Eu consegui
por intermédio do Ítalo Zacro, que era prefeito na época, eu consegui. Ali era uma escola municipal. E ele me deu uma classe. Eu sempre fui do PSDB. Era Arena do e MDB. Ademar de Barro. Arena e MDB. O Ademar era Arena. Isso. Que hoje é o PSDB. Naquela época era, ou você era da Ademarista ou era janista. Janista, Arena e MDB. Isso. Então, ele me deu, eu consegui uma classe com ele, ele tinha nem um ano. Aqui na escola normal aqui da. O senhor deu aula mesmo? Aula, um ano, no segundo ano do grupo. Pro segundo ano do grupo. Por sinal, há um ano atrás eu recebi uma visita aí de São Paulo, um senhor de São Paulo, um executivo. Foi seu aluno. E ele fez questão, ele queria me ver. E ele foi aluno meu no segundo ano. Ele foi aluno meu, trabalha em São Paulo, tá bem, então uma pessoa bacana, bati um papão com ele, fiquei muito contente com a visita dele. Bom, voltando à minha... Mas o senhor dando aula aí no Catanduva, o senhor já morava aqui? Ou ainda não? Não. Catiguá. Ainda Catiguá. Ainda Catiguá. E depois entrou o Borelli e me tiraram. Era outra política. O Borelli era outra, já não era janista, nem o Borelli já era diferente. Era outro lado. Aí eu tive que sair da escola. E em Catiguá tinha uma família de um português. Ele tinha os filhos dele, todos eram professores. Eram professores. E tinha um. E eles vinham, de vez em quando, um domingo, eles apareciam lá em Catiguá, na casa dele. E eu um domingo eu fui lá conversar com ele e eu pedi para ele se ele me arrumava uma classe estadual. Seria o máximo um professor primário. Ele conseguiu uma classe estadual do estado. E ele falou que ele me arrumava. Falou, Renato, não tem erro. Você só que é Santa Fé. Santa Fé do Sul. Você vai ter que ir lá. Nossa Senhora, lá no... E lá fui eu. E chegando em Santa Fé, era um quadradinho, uma igrejinha muito pequena. E era um quadrado e a água lá era muito profunda, bem funda. E era de cisterna. Poço, né? Poço. Artesiano. Não é artesiano, era não. Poço no balde. Era no balde. E isso aí fez com que eu me pegasse um desarranjo, uma desinteria muito brava e não cortava essa desinteria, eu não conseguia cortar. E por sinal, uma coisa também interessante é que um farmacêutico lá falou para mim que eu tinha que tomar água mineral. E a única água mineral que se vendia naquela época era na farmácia, que era água prata. Era na farmácia que se vendia água mineral. Que antiga. Não era em armazém, não, era na farmácia. E eu tomei a água, mas não cortou, e eu cheguei à conclusão que eu tinha que tomar o trem e ir de volta para minha casa, para Catiguá. E foi o que eu fiz. Mas, aborrecido, chateado de ter fracassado, eu tinha uns amigos que trabalhavam em São Paulo e esses amigos falavam, Renato, vai lá, lá na pensão, eu te arrumo um lugar lá, você fica lá e você vai procurar um emprego. São Paulo. E eu fui para São Paulo. Essa foi a minha, eu considero isso aí, a minha salvação, falando-se em o que eu sou hoje, eu devo muito a essa ida a São Paulo. E eu arrumei um emprego num banco lá, Banco Novo Mundo,
era de um espanhol, espanhol que ganhou aquilo lá no Jogo do Bicho, ele bancava o Jogo do Bicho. Ele veio para Santos, ele bancava o jogo lá em Santos, depois que ganhou algum dinheiro, foi para São Paulo, ele também bancava o Jogo do Bicho lá em São Paulo, e ele acabou criando um banco chamado Novo Mundo, que tinha uma filial aqui em Itabopuã. Itabopuã tinha um Banco Novo Mundo, que era uma filial deles lá. E eu fiquei 2 anos nesse banco lá em São Paulo, e por sinal eu fiz amizade, acabei fazendo amizade com o espanhol, porque eu tinha uma coisa, isso aí é muito interessante que eu vou falar agora. Eu tinha uma coisa comigo, eu sempre tive muita inveja de pessoas que estavam bem de vida. E eu ficava louco dali. Eu falei, por quê? Como é que ganha tanto dinheiro e eu não consigo? E para mim é uma dificuldade. O senhor pensava assim? Eu pensava assim. Então, como eu ficava na pensão, eu levantava mais cedo, e eu entrava no banco mais cedo, eu ficava esperando o espanholzinho chegar. O dono Do banco, que era aquele alvoroço, os guardas, todo mundo ali, aquele alvoroço, e eu ficava ali no cantinho lá, vendo, esperando o espanholzinho passar. Ele descia do carro e passava e ia embora, ia para a sala dele, e toda manhã eu estava lá. E um dia ele parou para falar comigo. Falou, escuta, por que você está aí todo? Eu falei, olha, porque eu admiro uma pessoa como o senhor. Eu admiro, eu gosto, eu acho isso lindo, bonito. O senhor está numa posição que o senhor está. Isso para mim Mas não era uma inveja negativa. Não era uma inveja saudável. Saudável. Eu adorava. O senhor falava, por que eu não consigo chegar aí? Por que eu não consigo chegar aí? E por sinal, essa amizade me ajudou muito, porque ele... Aí ele se tornou seu amigo? Amigo. Aí veio um sobrinho dele da Espanha, Sebastián, chamava Sebastián. Esse sobrinho, como eu era filho de espanhol, ele me passou o sobrinho para mim, falou, Renato, introduza ele aí nesse meio aí, vai com ele, vai falando para ele. E eu introduzi o Sebastião no banco ali. E essas coisas, depois aí eu acabei vindo embora para Catiguá, porque essa época eu já estava namorando a Erci. E eu saiu do banco. Queria sair do banco e vim embora. Vim para Catiguá novamente. Voltei. E eu como a intenção minha era me casar com a Erci, e foi realmente o que aconteceu. Depois de 7, 8, 9, um ano, nós casamos. E tive os 3 filhos, e aí é que surge Catanduva. Às vezes à noite na sala, os 3 brincando assim, eu falava, eu não posso permitir que esse meu filho fique aqui em Catiguá. Eu tenho que levar eles para uma cidade maior, eles têm que estudar numa cidade maior, e eu tenho que ir para Catanduva. E o senhor fazia o que lá em Catiguá? A minha família, nós éramos 3 irmãos. Minha mãe teve 3 homens. E nós éramos 3 irmãos, e a gente trabalhava ali para viver. O senhor já estava casado? E eu tenho um irmão, o irmão mais velho, que hoje está falecido. Ele tinha um caminhãozinho, um Ford 46, e esse meu irmão trabalhava com batata. Ele tinha uma linha de batata. Que nem entregando. E a gente, então, também
pertencia, também trabalhava com ele Com tudo. E nós éramos nós tínhamos uma sociedade esquisita, até engraçada. Se eu precisasse de R$10, eu pegava R$10. Se eu precisasse de um, eu pegava um. E assim, meu irmão, Mas a necessidade dele. essa época que o senhor está dizendo, eu sinto isso lá do meu cunhado e da família, da minha sogra. São bem, nesse sentido, eram mais unidos que hoje. Por isso que eu admiro, e a gente admira o senhor nesse sentido, que a sua família também é unida nesse sentido. Verdade. Porque o que você constrói é para a família. Exatamente. É um exemplo que a gente dá. Vai deixando um rastro aí e a turminha parece que vai pegando o rastro de... Coisa boa, rastro bom. E aí o senhor... Aí, vou levá-los para Catanduva. Então eu falei, eu vou para Catanduva. Então eu perguntei ao meu irmão, o Sebastião, Bastião, eu chamava ele de Bastião, que mexia era com o mais batata. velho, que tinha caminhão e que mexia com batata. Eu falei, se eu botar um negocinho lá de batata e você me traz batata lá ele pegava na roça mesmo, onde, né? Lá na roça mesmo ele pegava a batata. E você me traz uma viagem aqui e você me põe aqui e eu pago o frete. Ele não fazia frete, ele trabalhava por conta. Mas aí eu te pagaria o frete. E por sinal eu iria até com você lá para comprar batata, tudo, pagar. Não tem dúvida. Aí então o que eu fiz? Eu vim em Catanduva, vim aqui para Catanduva e eu acabei achando aqui no Spanase aqui, o Spanase ali onde tem moto. Spanase aqui na Rua Pernambuco? Não. Praça da República? Não, aqui na Maranhão. É o... Esquina com Alagoas? Não, esquina com a Paraíba ali. Tem Spanase, aqui a Cafeara, era a Cafeara. O bingo, onde tem o bingo. O bingo. E aqui hoje tem um posto, o Cafeara em frente. Até lá. Do lado assim, em frente o bingo. Na Paraíba com o Maranhão. Isso. E lá ele tinha um armazenzinho que está até lá até hoje, onde tem motos. Você conserta, vende, troca, faz de tudo lá com motos. Exatamente. Ali, aquele quartinho ali, é um quartinho muito pequeno. Bem em frente o restaurante Colosso ali. Onde era o Cafeara. Que é ali era a máquina de arroz dele, do Spanase. Spanase era vivo. E onde o senhor está dizendo conserta a moto? Porque o Spanase, ele era assim, comprido, assim, né? Isso. Aqui era a máquina. Aqui, a Paraíba com a Maranhão. E aqui o fim, ele ia até aqui tinha um armazenzinho. Uma portinha. Uma portinha que está lá até hoje, com motos. Com motos. Olhar o moto, na Rua Maranhão, conserta a moto. Exatamente. E o Spanase também era uma pessoa que eu tinha muita amizade com ele gostava da gente. E ele me alugou até por um precinho bem baratinho. E eu, cerealista, porque eu ia trabalhar com batata. E Maranhão... O senhor ia comprar e revender, né? Porque era um cerealista. Certo. E Maranhão... Rua Maranhão. Que era a Rua Maranhão. Esse é o nome. Cerealista, Maranhão e limitada, problema difícil. De empresa, né? De empresa. Então. Bom, e foi isso que eu fiz. Eu fiquei na marmitinha uns 7, 8 meses. Eu vinha de ônibus, eu vinha com uma perua Kombi. Eu tinha uma perua Kombi velha, que é onde que eu entregava as batatas. O comerciante comprava e ia lá entregar. Era saco, né? Grande. Saco grande, 60 quilos. É interessante a maneira como é que surgiu a Maranhão aí. Mas é interessante, né? De hoje. O que aconteceu? Tinha uns batateiros de Monte Alto e de Taquaritinga que me atrapalhavam um pouco na segunda-feira. E eu precisava de Catanduva todinha para mim.
para mim poder manter a minha família. E eles estavam me atrapalhando. Porque eles tinham caminhão. Eles tinham caminhão, eles vinham vendendo, eles Vinha entravam vendendo. aqui e iam vendendo. Vinha vendendo. Eles entravam no bairro e Fazia entrando, o bairro todo, ia fazendo e... Vendia por quilo, né? Aí, o que eu bolei? Eu bolei de botar vendedor. E eu botei 3 vendedores. Bairro por centro, do bairro por centro, do bairro por centro. Então eles faziam do bairro pro centro. Os vendedores. Com uma amostra bem honesta do que eu ia vender, com o saco de batata que eu ia vender. E... Quer um golinho de café? Eu quero, sim. Você pode ser, Isabela? Professor Renato? Faz favor. Pode ser. Pode. Eu também quero. Nós estamos os dois. Quer que desligue um pouco? Não. Não? Não precisa. É uma picarenca. Não, eu acho que a entrevista, ela quanto mais natural, é até melhor, né, senhor Renato? Nossa Senhora. Obrigado. E essa é interessante, hein? Tá me marcando isso. É cerealista porque é batata, e Maranhão porque era na rua Maranhão. Esse é o nome que eu escolhi assim O senhor já tinha visão, né? Mas o senhor era obstinado, né? O senhor já começava a olhar o homem do banco. A coisa me levava. A coisa me gente, levava. eu não posso ficar nisso. Eu sempre falo uma coisa. Eu sempre digo uma coisa. Deus... O senhor queria ser alguém? Sempre ele me levava. Sempre. Ele me consertava tudo. Aqui não. Aqui, olha, é incrível a maneira com que eu falo isso, porque eu senti isso no decorrer da minha vida, porque eu tive diversas fases que eu sou prova de mim mesmo. A fé acima de tudo, né? Que Deus sempre me amparou, sempre me ajudou, sempre. Bom, os vendedores dos bairros os 3 vendedores, então eu começava segunda-feira, eles começavam no bairro. Quando chegava o Taquaritinga e o Monte Alto, eles já tinham feito. Bem cedinho. Eles já tinham feito. E eu aí, ele ia no segundo freguês também, tinha batata, eles iam embora. Eles iam para outra cidade. Eles iam embora. E eu ficava com Catanduva para mim, que eu precisava dela. Eu precisava dessa venda. Dessa venda dessa batata aí, que é uma... Porque também estragava logo se não vendesse rápido. Não, né? E depois não é que eu vivia disso. Para se manter. Era a única coisa que eu tinha na minha vida. Depois de 7, 8 meses, que eu fazia trazia a marmita, né? A marmitinha, eu acordava de madrugada, fazia a comidinha lá, põe na marmita, eu vinha. Aí um dia eu resolvi, e aí vamos mudar, agora vamos embora. E botei a mudança num caminhão e eu vim aqui, mudei para a Rua 7, aqui 7 de setembro. Uma casa do Baracate, que hoje até está vazia lá. Eu também era muito amigo do Baracate, ele gostava muito da gente também. E eu morei lá uns 10 anos. Aí, bom, vamos voltar lá na cerealista. Então, aí depois que começou a funcionar e começou a dar certo, comigo eu pensava, puxa vida, se ele está vendendo batata, ele podia vender sabão em pedaço, podia vender Bombril. Os vendedores. Os 3. Por que eles só vão vender batata? Eu podia experimentar vender. Aí, quem mandava no ramo de atacados, secos e molhados,
naquela época era o Dias Martins, aqui em Catanduva, e o Veríssimo em Rio Preto. Dias Martins era na rua Rio de Janeiro. Isso, rua onde Rio de essa Janeiro. loja de E o Veríssimo, que também móveis. tinha um vendedor aqui em Catanduva. Ele vendia e vinha entregar aqui. Essa época não tinha o Casseb na Rua Minas, com a Brasil? Não, o Casseb era varejista, né? Mas já tinha, né? Tinha. Já tinha. O Casseb e o Bauab. O Bauab, o velho, tinha um empório. São Antônio não tinha um empório na Rua Belém? Nessa época sua, já não? Não, na Ainda Rua Belém não. Aqui na Curitiba. Na Rua Curitiba. Na Rua Curitiba. Ele já tinha um empóriozinho também. Isso. E os seus vendedores iam do que fazer o bairro centro? Não, a pé. A pé? A pé. Carregando as coisas? Não. Eu ia entregar a batata. Eles iam com o pedido. Eles me traziam o pedido e eu ia entregar com a perua Kombi. E aí, sabão... Aí, então, surgiu essa ideia na minha cabeça e tinha um vendedor do Dias Martins que era muito meu amigo e eu pedi para ele que ele me relacionasse uns 30 itens de secos e molhados e pusesse o preço que o Dias Martins vendia aqui em Catanduva. E ele me deu, ele me fez. Eu peguei o trem das 8h30 da noite para São Paulo. 12 horas de viagem. 12 horas de viagem, a segundona. Segundona. Era a segundona. Banco de madeira, de pau. Poxa vida, e embora ali, o pescoço ali tombando. E eu fui na Paula Souza, que eu devo tudo isso os meus 2 anos que eu passei em São Paulo. Eu fiquei conhecendo tudo isso. Eu conhecia São Paulo na palma da minha mão. E aí eu fui na Paula Souza, que era o setor do atacado dos secos e molhados. Eles forneciam de Minas para cima no mapa ali, o norte, o nordeste, tudo ali. Tudo eles, Amazônia, tudo eles era que vendiam. Era eles por telefone. E aí então eu fiz um apanhado de preço em todos eles, escolhi aquele que estava mais barato e dava a pé para mim fazer isso. E eu fui ali no Mercadão, que é ali perto, encostado na Paula Souza, beirando o senador Queiroz ali. Isso. E tinha muito caminhão de retorno, que eles iam com frutas, com laranja, e eles vinham vazio para o interior. E eu negociei um retorno lá, mais ou menos uma metade, ou menos de metade de um caminhão, porque eu não tinha dinheiro para comprar. O senhor comprou o que deu? O que deu. E peguei essa mercadoria, trouxe, ganhei a passagem de volta, porque eu vim com ele de beira, né? Então, isso era muito importante na época. É gozada hoje. O senhor tinha que economizar, pô. E outra, também era uma pista só, né? Era uma pista só. E o que o senhor ia gastar de trem já deu para comprar. Lógico. Bom, aí eu sempre chegava aqui 6 horas da manhã, descarregava o caminhão e dava a listagem para os 3 vendedores, e eu também pegava uma malinha também e ia vender também. E a coisa foi dando certo. E então é aquela história que no começo, que eu tinha inveja das pessoas que ganhavam dinheiro, inveja No bom sentido. Bom sentido. O que eu tinha era uma verdadeira adoração por essa pessoa, porque eu achava aquilo incrível, como é que ele ganhava e eu não conseguia ganhar. E então eu pegava eu passava pelo carro de primeira, que não podia, era proibido, conseguia passar, ia no restaurante, eu ia no balcãozinho, pedia um cafezinho de xícara e tomava e ficava olhando aquele povo sentado na mesa, uma mesa farta, chá, chocolate. No trem.
no trem. No trem. Bolachas, bolo. Guaraná Antártica, Nossa aquela época. Nossa Senhora. E na segunda aí o cara com pão com mortadela. Biscoito. É. Pão e mortadela e biscoito. Queria cheirando o vagão de segunda inteirinho. E aquilo eu ficava louco. Aquilo eu ficava fascinado. E eu olhava assim, daqui a pouco aparecia um lá do leito. Ele veio dormindo, deitado numa cama, dormindo. E ele chegava assim, abria a porta, chegava num restaurante, olhava, dava aquela espreguiçada assim, né? E eu falava, meu Deus do céu, como é que pode ganhar tudo dolorido. tanto dinheiro? Aquele banco duro. Como é que pode ganhar tanto dinheiro desse jeito? Mas essa vida, Deus parece que me castigou aí nessa parte. Porque eu fui para São Paulo de leito pela primeira vez. Eu já estava um pouquinho já mais crescendo. E ali na Rua Maranhão ainda? Na Rua Maranhão ainda. Depois eu aluguei do meu cunhado, do Rubens e do Oswaldo, que era o armazém de cima ali. Eles tinham 2 armazéns, né? Sei. Um aqui e outro aqui. Eles eram pregados, os 2 armazéns. Só que um é só do Rubens e o outro é do Oswaldo e do Rubens, em sociedade. Eu aluguei aquele. Depois a gente passou por lado de lá. Aí eu já estava bem O senhor tinha já Kombi, já tinha caminhão, não? Já tinha caminhão, já. Aí que é essa história do Mercedes. Naquela época foi o primeiro caminhão que o senhor comprou? Eu comprava Mercedes, só Mercedes. E então Deus me castigou e lá vou eu de leito. Que maravilha. O senhor foi sozinho, não levou a dona Erci? Não, sozinho. Foi sozinho. Não, ela ficava com os tinha filhos. Tinha os filhos, né? Tinha Pequenos. Filhos, tudo na escola, no ginásio. E aí então, eu transformei aquela poltrona numa cama. Puxa, e daqui puxava um troço, uma cumbuquinha que tinha uma torneira e tinha um vasinho para escovar os dentes, lavar o rosto. Era uma maravilha. Aquilo para mim era um... Chegava lá descansado. Nossa Senhora! E aquele tim-tim que fazia aquele barulhinho. Você nem sentia, né? Nossa Senhora, que maravilha. Bom, aí eu chegando lá, eu também, aí eu falei, bom, agora eu vou no restaurante. Eu tive o capricho. Espreguiçou. Eu cheguei no restaurante, assim, dei uma olhada, assim, dei uma espreguiçada. Eu falei, que pena que o Renato não está lá para ver o Renato aqui. Espreguiçando. E aí a gente foi... Aí eu fui crescendo, mudei para o lado de lá, que era um armazém bem maior, né? Crescendo, comecei a ampliar aí a região, as cidades vizinhas, passei para as outras e fui, daí a pouco... Foi ampliando o número de vendedores. Eu cheguei a ter, naquela época eu tinha 30 vendedores, era bastante na época. E fui, que é os que vendiam para mim, né? Eles mandavam os pedidos e a gente ia entregar com os caminhões. E a gente teve... e hoje, depois eu tive que ir para a rodovia porque às vezes eu botava uma carreta, por exemplo, de farinha ou de sal para dentro lá e era uma e não tinha como descarregar. Porque precisava segurar o trânsito para a carreta entrar de ré, era uma lástima. Aí o senhor foi lá para... Aí eu fui lá para a rodovia. Próximo da rodovia. Comprei lá 5.000 metros e fez construí dois galpões lá e aí depois mudei para lá. Comprei mais 5, depois mais 5, mais 5. Cheguei até lá na outra esquina. Hoje eu estou lá até na outra esquina. Até hoje. E hoje nós temos também já uma outra Maranhão, não sei se vocês sabem disso. A gente tem uma Maranhão lá em Tupéva. Não sabia. Uma Maranhão idêntica, é um atacado igual a esse aqui, mesma coisa.
que... Não é uma logística? Não. É um CD, é um prédio igual da Maranhão, o tamanho da Maranhão. Tem outro lá, outro Maranhão lá. Porque aí que vem o lado que você falou aí, o lado da logística. Porque para mim era muito um caminhãozinho toco, ele ia entregar lá em... O toco é aquele Volkswagen lá, o pequeno. O pequeno, que é duas rodas atrás, né? Um eixo só atrás. Isso. E lá em São José dos Campos, porque eu entregava semanal. Vendia e entregava. Na semana, terminava a semana, tinha entregue toda a mercadoria que eu tinha vendido. Esse é o sistema, porque eles precisavam da mercadoria. O comerciante, e depois outra, eu dava uma mão extraordinária. Aliás, eu fui meio um dos primeiros nesse sistema aí, porque então ele comprava e ele sabia que eu no dia seguinte ou no outro dia eu já entregava, e ele já ia vender que o fim de semana, porque o nosso ramo de varejo, ele tem muito fim de semana. Segunda, terça, quarta e quinta ela é mais devagar, é mais... Sexta, sábado, domingo, melhor. Já é sexta e sábado, principalmente. Isso, é uma venda maior. E então esse CD lá ia me ajudar, porque eu estava com a intenção de abrir São Paulo. Aí é próximo, né? Onde o senhor abriu? Eu já abri São Paulo. Hoje nós estamos com 200 vendedores na cidade de São Paulo. Estamos vendendo. Então o senhor não está indo mais do bairro por cento, o senhor está indo do interior para a capital. O senhor está fazendo o inverso do que o senhor. O senhor vê como é que... O contrário. Como é que é a vida, né? A vida é... O senhor está indo lá vender. Isso, lá. Não está mais indo lá comprar. Exatamente. Né? Exatamente. Aí... Agora, então, deixa eu falar, isso é muito importante, o pulo do gato. Como que um camarada como eu aqui, pequeno, vindo de Catiguá e brigando com esses leões aí que tem, o Berlândia tem o Martins, tem uns atacados lá que são violentos, grande, eles são grandes mesmo. E todos eles são meus amigos, eu conheço todos eles, tenho amizade com eles. A gente participa de congressos, de jantares. Já viajei com o Martins lá, né, para a França, convite de firmas, né? Eles de vez em quando fazem um convite. Então, como é que e aí é que está, o grande segredo era a infração que me ajudava. Então, como que a infração me ajudava? Era alta? Ela era alta, você participou aí também, você teve a sua época aí, né? Então, era muito crescente. Onde que eu levava melhor aí? E era o seguinte, porque eu comprava lá, do atacado. Porque o atacado, quando ele fechava um negócio que eu participava, até porque eu era muito amigo dos donos do atacado, depois me transformei amigo deles, eu participava, e eles fechavam lá, vamos supor, 30 mil caixas, 40 mil caixas, com a Gessileve, vamos supor, e às vezes eles só iam mexer no preço quando ele comprava novamente. E eu, sabendo disso, e aqui, como eles eram uma multinacional, eles mexiam no preço semanal no departamento, aí na lista de mercadoria. De mercadoria deles. Era semanal, eles mexiam. Porque era era violento. A inflação era uma barbaridade. E aí eu levava melhor, porque eu comprava mais barato que eles aqui. E ninguém nunca se apercebeu disso. E eu ficava quietinho. Eu não comprava nada aqui, direto. Nada. Da Gessileve, da Nestlé. Eu ia lá. Eu ia lá no atacado. O atacado
faziam os negócios. E eles faziam os negócios muito bons lá. O senhor não comprava do fabricante, o senhor comprava do atacadista. Do atacadista. E eu levava melhor porque a infração fazia com que eles aqui que compravam direto subisse a mercadoria e eu tinha condições de venda até abaixo de vender deles. até mais barato. Aí o senhor vendia grande quantidade. É o pulo do gato que eu sempre falo, que me deu uma mão extraordinária para mim poder chegar a um ponto de poder competir com eles. E aí o senhor já tinha supermercado? Não. Já tinha lá a na loja. 24? Aí depois eu comprei do Pão de Açúcar aqui, né? Ah, aqui na Maranhão. Comprei do Pão de Açúcar, nós fizemos um negócio lá. Por sinal, até achei bonito aquilo lá, naquela mesa que eu sentei lá. Por incrível que pareça, o Pão de Açúcar comprou aqui e ele tinha comprado Era do Matarazzo. Do Matarazzo, que tinha uma rede de supermercado. E eu não vou lembrar o nome agora. Era o... Não, eu sei, não era na Pompeia. Era o Jumbo Eletro. Jumbo Eletro não, era da rede do Matarazzo. Bom, aí eles ainda não tinham passado de quem o Pão de Açúcar comprou aqui. Porque não foi o Pão de Açúcar que fez essa... Não, foi o Matarazzo. O Matarazzo. Então, quando eu fiz negócio com eles, né? E nós participamos de uma mesa lá, o Diniz, ou do do Matarazzo, que teve que passar do Matarazzo pro Pão de Açúcar e o Pão de Açúcar para nós. Senhor. Então, eles não tinham feito o negócio ainda. Ainda não. Aí o senhor sentou na mesa. Vixe, nossa, para mim foi um orgulho aquilo. O Diniz. O Renato aqui firme. Aqui. O senhor tinha loja aqui, comprou essa aqui, tinha em Santa Adélia. Aí comprei Santa Adélia também, que era... Novo Horizonte? Não. Não, Santa Adélia. Está parado nisso aí. Agora nós estamos querendo abrir o Quesqué. Quesqué é uma loja de atacado, é um macro. Pronto. Sei. Pronto. É isso aí. Isso aí é que nós estamos tá na programação de começar a abrir. Eu tô abrindo São Paulo e a intenção é 400 vendedores lá em São Paulo, né? A hora que chegar aí, então a gente já vai dar uma acalmada lá e aí nós vamos investir em Quesqué, que é esse ramo de venda de atacado, que é bem diferente. Porque o nosso atacado, ele chama de atacado de entrega. Porque nós a entrega diária, temos né? um vendedor, ele vende, manda o pedido, a gente carrega os nossos caminhões e entrega lá para ele, lá no coisa. E o Quesqué, você é um pequeno comerciante, você pega a tua condição, você vai lá, comprar lá, compra, carrega o carrinho, passa no caixa, paga, passa para o carrinho novamente, depois leva o carrinho lá no automóvel, carrega o automóvel ou o caminhonete e vai embora. Quer dizer que é um sistema que está dando certo. Você, cliente, tem que ser cadastrado lá. Não tenha dúvida. Tenha dúvida. Mas então Catanduva para o senhor foi, que o senhor disse que se sente um catanduvense, que o senhor recebeu o título de cidadão catanduvense, e Catanduva acolheu o senhor, a sua família, e hoje a gente, como catanduvense, também sente orgulho dessa obra que o senhor fez aqui, desse supermercado aqui próximo da Prefeitura e da Câmara, que é uma obra de primeiro mundo. E o senhor tem uma grande vantagem que eu acho que o senhor não sabe ainda. Em primeiro lugar, o senhor é comunicativo, simpático, é uma pessoa que conversa e brinca com os seus funcionários, eu vejo. Já fiquei atrás do senhor na fila do caixa. O senhor pega os seus pães, passa na fila do caixa e paga. Aí eu comentei com uma das caixas, falei, mas o senhor Renato, não, ele pega os pãozinhos e passa aqui e paga.
não é? Sabe, senão o gerente lá me mata. Porque o gerente... Vai dar problema no caixa ele tem depois. compromisso. É. Ele tem compromisso lá com a loja aí, tem compromisso lá. Lá no atacado lá, tem compromisso lá com a gente lá. E Catanduva era muito diferente aquela época que o senhor veio de hoje, né? Era muito menos gente. Sim, As amizades eram muito fortes, né? Forte. Um dava a mão pro outro, um ajudava pro outro. Bacana, política, era linda. Tá tudo no Café da Esquina ali, né? Antônio Stocco e companhia ali, tudo. O Bacurau, o Antônio Nossa Senhora. Puxa, o Hermino. É. Hermino Mastrocola, tudo gente o Zancanero, maravilhosa. Orlando, todo esse povo. Eu tinha muita amizade com esse povo. E eu esqueci de falar, eu fui vereador em Catiguá. O senhor foi. E fiquei 2 anos na presidência da Câmara, lá em Catiguá. Tempo do Sebastião Camargo. Sebastião da Costa Camargo. Foi prefeito lá. Ele pediu para mim, e eu falei que eu não era bom de voto. Aí ele falou, eu te elejo. Pode deixar, deixa para mim. Eu te elejo. Falei, aí eu vou. Então eu acabei me candidatando e realmente ele me elegeu. Eu não era muito bom não é difícil você prometer um troço que depois você não vai cumprir. Se você falar amém, tudo que ele pede, você vai ter que falar amém, porque senão ele não vai votar. Então... E eles pedem. E eles pedem. E a gente não vai assumir esse compromisso. Então foi por isso que eu falei para o Sebastião, eu não sou bom de voto, hein? Falou, não, deixa para mim. E realmente foi o que aconteceu, ele me elegeu. E eu dei uma mão extraordinária para ele, ajudei muito ele, né? Era uma pessoa boníssima, era uma pessoa... Nossa Senhora. Mas depois que o senhor se envolveu com toda essa área não é verdade? Mas ainda não tinha Maranhão ainda. Nessa época não tinha, era solteiro. Não, Aí o senhor também não se interessou mais por política? Não, saí fora porque eu sei o que eu passei lá. O senhor tomei goiabada no peito, goiaba madura no peito, eu jogava. Nossa Senhora, era uma tristeza. O sujeito, por nada, o sujeito ficava... E Catiguá também, a gente já tinha dificuldade, né? Ainda de Catupiry e Barra, que eram 2 cidades, e existia uma rincha, e a gente também tinha essa... E a Câmara Municipal era do lado de lá, era lá na Ibarra. Na Cidade Alta. Mas o senhor sentiu, então, Catanduva merecia... Catanduva, essa obra que o senhor fez aí, como reconhecimento do que te deu. Muito mais com isso. Se Deus me der saúde, você vai ver. Vai ter muito mais. Vai. Se Deus quiser. Mas o senhor foi um homem corajoso, né? Porque... realmente. Mas eu tinha certeza do que eu estava fazendo. A gente tinha certeza do que ia acontecer. Porque estava carente. Precisava. Hoje, por sinal, hoje um menino que estuda em São Paulo, ele trazia coisas de São Paulo para cá, para a família. Hoje é o contrário, eles compram a Maranhão e levam. Quando eles vão, eles levam as mercadorias, já levam tudo. Eu acho que vai mudar muito também. A gente via antigamente, enchia o carro aí e levava, né? Hoje, ou eles traziam, hoje eles levam. Lá em cima, na 24, vai sofrer não sei se é segredo, uma alteração grande, né? Uma loja. Vai ter uma loja. Né? Essa ficou muito boa. E o que eu estava dizendo da grande vantagem que o senhor leva, o Maranhão com esse coração, que é o símbolo, eu acho que o cliente do Maranhão é um cliente fiel. O coração ele representa. O coração é amor, né? É um cliente fiel. Eu acho que o cliente do Maranhão... Fiel. Vai lá no outro local. Não. Ele já está acostumado, está habituado, sabe? E as pessoas que trabalham são simpáticas, elas já sabem o seu nome, não é? Eu acho que... Por isso que eu estava dizendo para o senhor, um homem com a sua história, o senhor viu que quem tem que falar aqui é o senhor, que é o entrevistado. Imagine quando que a gente ia saber que o senhor fez normal, foi professor primário,
foi parar em Santa Fé do Sul, que é quente lá, hein? E estava começando. Tomava esse trem, era lenha. Era lenha. A lenha. E tinha faísca, queimava a camisa. Já vi que eu, quando era mulher, vi queimar muita roupa de gente. Muita roupa. Faísca saía, fazia baldeação em Araraquara, não é? Isso. Pegava pegava Paulista. Eletricidade. Era elétrica. Que coisa interessante. A vida, a minha vida, e eu também, eu sempre fui uma pessoa feliz, porque eu me sentia feliz no que eu era na época, como hoje. Eu me sinto feliz como antigamente, como quando eu não tinha quase nada. Não é porque isso aí que me faz a felicidade. Hoje a minha felicidade é meus cento e poucos funcionários. Hoje a Maranhão, ela passa de 1.100 funcionários. Isso é um orgulho que eu tenho, porque eu vejo a dificuldade hoje de emprego, que se fala, emprego. Então, é uma pena que eu não posso dar emprego para todo mundo, mas seria o meu prazer, e ainda eu vou dar muito emprego, se Deus quiser. Não, mas pela visão que o senhor tem de empresário hoje, eu acho que o senhor vai dar muito mais emprego. Se Deus quiser. E eu vi uma moça lá no caixa outro dia trabalhando lá, que eu falei, nossa, mas você está aqui? Ela falou, muito melhor do que onde eu estava, numa outra empresa, né? Então você vê, as pessoas, é diferente você ver os seus funcionários de outros locais. Como tem também, a gente vê pessoas que estão até hoje aqui há 50 anos, o Empório São Pedro está há 50 anos, senhor Nivaldo, ali. Eu adoro ele. Então, eu quero trazê-lo aqui também. Eu adoro ele. Porque ele foi meu amigo desde... Bateu o pé e tá ali, né? Desde do pai no São Francisco. Eu acho que quando o senhor começou, ele já estava... Exatamente, o pai no São Francisco. Eles vieram de lá. De lá. O outro que mexia, que a gente está tentando trazer também, o senhor Antônio Curitiba. Ele mora no prédio. Onde o senhor mora? Onde eu moro. E, de vez em quando encontro com ele. É fantástico. Eu adoro aquele homem. Aquele homem, ele tem uma força. Ele fica louco para saber das coisas, coitado. E eu procuro levar tudo para ele. Eu fico doido para ver para ele ficar contente. E eu também, eu falo sempre para ele, senhor Antônio, o senhor fez a coisa mais certa que um homem pode fazer. O senhor já está numa idade que exatamente a vida que você queria. Porque ele não é um homem de, assim, de luxo, um homem muito simples. Tem uma vida simples. E ele está encaixadinho ali, ele vai fazer as suas caminhadas, suas ginásticas, suas coisas, o dia inteiro ali naquela vidinha dele, a mulher dele que é uma simpatia, aquilo é gente humilde, é a coisa mais gostosa deste mundo, é você estar em contato com uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem, são simples mesmo, simples e boa de coração. Gente de raízes, né? Gente de raiz, eu, por sinal, eu tenho uma passagem com ele na rua Curitiba, que Catiguá matava muito porco. Eles eram... E a linguiça era muito famosa aqui em Catanduva, era muito gostosa, muito famosa. E Catiguá matava 30, 40 porcos por dia. Então, eles tirar a gordura do couro do porco,
saía um pouco de gordura. Olha eu não era ruim não, viu? Eu era batuta, hein? E eles jogavam fora aquela pele do porco, jogavam fora. Aí eu falei com eles se eles me davam para mim, e eles me... pode levar, pode, põe um balaio aí, vai pondo aí, depois você leva, né? E eu comecei a salgar essas peles de porco, porque então, o que me veio na cabeça? Aquele tempo, as fazendas, você morava nas fazendas, e então tinha problema com mistura, porque eles não tinham geladeira para conservar uma carne, ou para isso, ou para aquilo, para levar um peixe. Tinha que ser na hora, tinha que levar e comer. Então, e a pele do porco, além dela ter a gordura pro feijão, que eles não precisavam usar, não precisava pôr gordura no feijão, porque ela já tinha, ela era uma mistura. Porque você colocava ela no feijão, né? Isso. E ela ficava molinha, era uma delícia, era uma mistura deliciosa. E aonde eu fui? Fui lá no Seu Antônio, lá na Rua Curitiba. Aí eu falei, Seu Antônio, eu tenho essa mercadoria aqui, tá assim. Eu falei, Seu Antônio, ela é muito barata, porque ela era, para mim era de graça. Ele falou, o senhor pega aí. Eu não pagava nada, não gastava nada. Ela é muito barata e e dá a mistura e dá a gordura para comida. E ele falou, é uma boa, Renato, é mesmo, uma boa. Aí eu falei, então, deixa aí uns 20 quilos. Eu deixei lá uns 20 quilos. E depois, na segunda-feira, passou o fim de semana, eu fui lá. Ele falou, quantos você tem lá? Eu falei, Seu Antônio, deve ter uns 400 quilos. Ele falou, manda tudo. Nossa Senhora. Que mistura, né? Olha. Que coisa, hein? Mas aí, passou-se o tempo, aí aí descobriram, né? Descobriram, né? Os homens das linguiças lá descobriram e então já... Aí começaram... Que é o tocinho de porco que você põe no feijão, não é? Você vê que barbaridade, é umas coisas engraçadas, né? O seu Renato, eu gostaria que o senhor, pra gente encerrar, porque senão nós vamos ficar aqui até a noite, né? Fica. Para encerrar essa entrevista que a gente tinha certeza que a sua história ia ser fantástica, como o senhor pôde relatar. O senhor é um homem excepcional, uma pessoa correta, uma pessoa de um brilho muito grande. Eu não... Sempre que eu vejo, o senhor está contente, sorrindo. Gostaria que o senhor fizesse algum comentário, o que o senhor achou dessa entrevista, por isso que a gente insistiu em trazê-lo, porque a gente sabe do peso que o senhor e a sua família têm para Catanduva. Esse nome, Renato Segura Ramírez, a gente sabe a importância que o seu nome tem para Catanduva de um modo geral, para dar emprego, para a área política, para a área empresarial, em todos os segmentos da sociedade. O senhor é uma pessoa muito querida. Eu agradeço. Antes um pouquinho, eu queria que você soubesse que eu era muito amigo do pai do Cripa. Seu João Cripa. Eu era muito amigo. Eu gostava muito de futebol e ele também. E a gente era bem amigos. Eu gostava muito dele. Uma pessoa correta. Ele gostava também, né? muito de mim também. São as amizades minhas antigas aí que Sei. a gente sempre... porque o senhor tinha loja ali, ele tinha no mercado, era perto, né? No mercado, né? Era pertinho. Pertinho. E eu queria deixar assim que hoje a vida, gente, eu acho que é só querer criar. Hoje a gente tem que... E outra coisa, gente, que eu vou terminar falando isso. Gente, uma coisa muito importante é a gente
ter Deus no coração da gente. Porque Deus nos ampara, me ampara, é barbaridade. Eu vou na igreja, eu não peço nada. Eu sempre vou lá e falo, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem me dado. Porque, e depois de eu ter vindo aqui para Catanduva, essa Catanduva maravilhosa, essa Catanduva que me ajudou, que me ajuda, ela me ajuda, ela é a minha... eu tenho uma verdadeira adoração por essa cidade, se bem que eu nasci em Catiguá, mas eu tive mas mesmo que o senhor não tiver, mas eu sempre adorei isso aqui, porque é uma cidade maravilhosa, e eu sempre falo isso para os meus amigos lá. Gente, é uma cidade maravilhosa, gente. É uma cidade... E você sabe que eu tenho, às vezes tem gente que fala, olha, eu tenho essa impressão de Catanduva. Isso aí, eu me orgulho isso aí, porque realmente é mesmo. Catanduva, ela é muito querida por aí, por esse mundo afora aí, tem gente que tem Catanduva como uma coisa maravilhosa, e como ela é mesmo. Ela é acolhedora, me acolheu, eu e minha família, com essa maneira com que Catanduva parece que atrai a gente. Ela tem aquela força que deixa a gente, me deixou eu à vontade para mim poder crescer, isso com a graça de Deus. Fui crescendo, eu nunca parei de crescer. Tinha vezes que eu crescia pouquinho, mas crescia. Sempre eu fui crescendo, sempre eu tive essa coisa comigo, com fé. Essa fé, essa vontade, acreditar sempre, ter fé, eu sempre acredito. Ter coragem, também ter coragem. Coragem. Né? Porque... coragem. Mas não sabe o que acontece? Quem tem coragem, ele tem alguma coisa atrás dele, ele tem força. Tem ele Deus, sabe tem o que força. Tá fazendo. Ele sabe. Existem aqueles que às vezes fazem as coisas sem, né? Mas quem tem a cabeça no lugar, ele faz direitinho, ele faz, e não tem erro, gente. Não tem erro. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu amo Catanduva. Acho que Catanduva também é grata ao senhor pelo que o senhor fez. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Pelo que o senhor fez por Catanduva, pelo que o senhor ainda pode fazer. Não tenha dúvida. O senhor, seus filhos, seus netos, seus funcionários, não é? Dona Erci, que está com o senhor há tantos anos. Você me ajuda, barbaridade. A gente sabe das obras sociais que ela também atua. Verdade. E eu fico contente de saber que o senhor foi muito amigo do senhor João Cripa. O Marcos Cripa, o presidente da Câmara, insistiu. Ele sabe disso. Para que a gente fosse atrás do senhor, convidasse, formulasse o convite. Eu acho que essa Casa de Leis, ela tem hoje orgulho em poder receber pessoas ilustres e pessoas como o senhor. Eu também me sinto honrado em poder entrevistá-lo, em poder saber um pouco da sua vida, não é? A Isabela também, que é jornalista, é da área. Nós, do programa aqui de entrevista do Acervo Catanduva, nós queremos agradecer a sua presença. Obrigado. E poder, no futuro, entrevistá-lo novamente. Não tenha dúvida. Podendo, tá ótimo. Está às suas ordens. Tá ótimo, senhor Renato. Obrigado. O Acervo Catanduva, Rádio e TV Câmara. Encerramos hoje mais uma entrevista da nossa série de entrevistas com gente que faz parte da história de Catanduva. Entrevistamos
Hoje, senhor Renato Segura Ramires, diretor-presidente da rede Maranhão, supermercados e cerealista. Muito obrigado, senhor Renato. Obrigado a e até vocês. breve. Obrigado. Até mais.